Vocês sabem que o ótimo é o inimigo do bom, né? E o nosso pessoal está trabalhando para fazer a impressão do relatório para distribuir para vocês e dar entrada na CCJ. E cada um quer mudar uma vírgula aqui e acolá, mas está chegando. Mas como eu marquei com vocês às 11 horas e não queria deixar vocês esperando, porque eu saí daqui ontem, era mais de meia-noite, mas o texto está pronto. E como eu disse a vocês lá atrás, quando tudo isso começou, nós faríamos todo o esforço para que até o final do mês de outubro nós levássemos esse relatório a votos. E hoje nós estamos entregando o relatório à Comissão de Constituição e Justiça. Garanto a vocês que foi um trabalho hercúleo de toda uma equipe que trabalhou junto comigo, não só de assessores, consultores do Senado. A minha assessoria encabeçada pela Tatiana e pela Diala, mas a consultoria do Senado encabeçada pelo consultor-geral, doutor Danilo. Mas eu tenho que reconhecer o papel da equipe também do Ministério da Fazenda, encabeçada pelo secretário Bernardo Api e pela sua equipe, o Tribunal de Contas da União, que teve um papel muito importante também na construção desse trabalho, e todos os agentes do setor produtivo, todas as entidades de classe setoriais com as quais eu conversei nesses mais de 100 dias, todas as representações federativas com os quais também tive inúmeras reuniões, passaram pelo meu gabinete nesse período mais de 1.300 pessoas. Ou seja, um outro compromisso que nós também assumimos junto à opinião pública nacional, eu creio que nós também alcançamos, que foi de ouvir e de dialogar e de fazer tudo com absoluta transparência. Eu também não posso chegar a essa fase do trabalho sem agradecer ao presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, que em todo momento esteve ao meu lado, nos ajudando nesse grande desafio. Ao presidente da CCJ, com quem eu estarei daqui a pouco, o presidente Davi Alcolumbre, e ao ministro Haddad. Obviamente que, além do ministro Haddad, em alguns momentos o ministro Rui Costa, o ministro Padilha, com quem também compartilhamos alguns diálogos importantes para chegarmos a esse texto. E, por fim, e não menos importante, as lideranças partidárias, com quem conversei e várias vezes nesse processo, na busca de encontrarmos um denominador comum, um entendimento e um senso comum na construção desse texto. Então eu quero agradecer a todas as lideranças partidárias. Quero agradecer às comissões permanentes do Senado. Todas as comissões tiveram contribuições. Da Comissão de Ciência e Tecnologia à Comissão de Assuntos Econômicos. E aqui quero fazer um parêntese, tanto sobre o presidente Vanderlan, quanto sobre o senador Efraim Filho, que
coordenaram um grupo de trabalho na CAI que nos ajudou a receber uma série de sugestões para o texto e que nós acatamos boa parte dessas sugestões, aquilo que foi possível acatar, e queremos aqui também agradecer. Então, a Valéria me trouxe aqui o relatório, é esse pequeno volume que vocês estão vendo aqui. Ela fez um bilhetinho aqui, ó. Está no sistema para o senhor assinar para oficializar. Então eu tenho que entrar aqui no sistema digital, não é isso, Valéria? Sim. Eu tenho que entrar aqui diante de vocês no sistema digital do Senado. Área parlamentar. Não tem ninguém atrás de mim filmando, não, né? Não, é por causa da minha senha, senão minha senha vaza. Está aqui, ó, relatório APEC 45/2019. Assinar, confirmar a assinatura. Assinatura realizada com sucesso. Portanto, está assinado e entregue na CCJ no dia 25/10, às 11h19min e 43 segundos. Portanto, com 19 minutos e 43 segundos de tolerância. Não é, dona Valéria? Pois bem, então, uma etapa concluída importante do trabalho. Diria que boa parte da missão cumprida. Agora eu sou ouvidos, à inteira disposição de vocês. O senhor pretende fazer um resumo dos principais pontos ou a gente vai perguntar? Como vocês preferem. Trava. Vocês vão encontrar a trava da carga tributária no artigo 130. Ela institui um teto de referência com base na média da receita num período do PIB de 2012 a 2021, aparada como proporção do PIB. A alíquota de referência dos tributos será reduzida caso exceda o teto de referência. Deixa eu dizer para vocês entenderem. Nós criamos um teto de referência de 2012 a 2021. Aí vai implantar, por exemplo, o CBS. Nos 4 primeiros anos, o CBS vem implantando. No 5º ano, ele é oferido a carga e compara com a referência. Se ela tiver extrapolado, ela ajusta para baixo. Da mesma forma, no IBS, a trava de referência é de 2012 a 2021,
A partir do ano da implantação, você conta 4 anos, você mede 4 anos, no 5º ano você compara o que aconteceu versus a trava de referência. Se houve variação para cima, você corrige e reduz a alíquota de cobrança. Tem 5 anos, só. Daqui a 5 anos vai ter uma reavaliação. Nós criamos um critério sempre homogêneo e sempre linear, para dar coerência à PEC. Então, com a trava é 5 anos, com a revisão dos regimes que eu chamo de diferenciados, os técnicos, eu queria muito que o Danilo tivesse aqui. Era bom que o Danilo tivesse aqui. Outros gostam de chamar de favorecidos, eu gosto de chamar de diferenciados, outros gostam de chamar de outros nomes, mas enfim, eles serão reavaliados a cada 5 anos. Então, nós procuramos sempre criar coerência pelos períodos que nós estamos estabelecendo na PEC. A periodicidade, o phase-out, todos os phase-outs têm o mesmo tratamento. Nós tentamos dar uma certa homogeneidade ao tratamento na PEC. Vai haver corretor inflacionário? Sim, nos casos previstos. No teto não sei, não precisa, porque você está falando de um percentual sobre o PIB. Então, nesse caso, não tem corretor. Na questão da carga tributária, não precisa de corretor inflacionário. Você vai ter corretor inflacionário em outras coisas, no Fundo de Desenvolvimento Regional, no Fundo de Compensação, nisso, naquilo. Mas na carga, não, porque ele é um percentual em relação ao PIB. Comitê gestor. Desculpa, uma dúvida em relação à trava. Vocês têm já a estimativa de quanto por cento do PIB representa essa média de 2022 a 2021? Isso está publicado. Isso não é estimativa. Se você olhar no Google, você tem a carga de 21, 22, 23, 24. Essa média você tem. Essa é uma média posta. Mas qual que é? A pesquisa, eu não sei de cabeça. Pesquisa. E só mais uma coisa, Renato. E havia a ideia inicial de fazer com base na média 24 a 28. O senhor preferiu, então, por um realizado em vez do futuro. Por que deu essa? Pelo seguinte, eu não posso pegar um cenário futuro que eu não tenho referência. Eu tenho que fazer uma média que seja uma média híbrida, onde eu tenho referências da economia real versus uma média de uma política que está em implantação. Porque senão eu posso ter distorções. Eu estou implantando um novo modelo com uma nova carga. Eu não posso ter uma carga num período tão curto que seja inconfiável. Quanto maior é o período e quanto maior é o prazo de verificação, maior a confiabilidade dele, tá? E ele é móvel, então ele vai dar um retrato mais preciso da economia. Bem, posso ir para o próximo item? Cada 5 anos você fez essa reavaliação. Não só da carga, também da questão dos benefícios. Comitê gestor. O comitê gestor substituirá o Conselho Fiscal, ou Conselho Federativo. Inclui a possibilidade do Congresso convocar o presidente do comitê gestor e solicitar informações, como já acontece com os ministros. Retira a possibilidade de iniciativa de lei pelo comitê. Inclui um controle externo pelos tribunais de contas dos estados e, onde houver, dos municípios.
Deliberação, maioria absoluta dos representantes de Estado, que correspondem a 50% da população. O presidente do comitê gestor deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária e será nomeado após aprovada a indicação pela maioria absoluta do Senado da República. Inclui obrigações acessórias nas atividades compartilhadas entre comitê, gestor e Fazenda Nacional. E, além do que, obviamente, a sua principal função, arrecadar e distribuir entre os entes federados os tributos, obedecendo aquela regra que está na Constituição, aliás, na emenda constitucional, que veio da Câmara. Portanto, obedecendo a cota parte, obedecendo todas aquelas regras estabelecidas, nós não alteramos aquelas regras. A não ser uma pequena alteração que aconteceu, que o índice de populacional caiu de 85 para 80 para abrir espaço para o IVA verde. Nós instituímos o IVA verde até para fazer frente a essas situações que nós estamos enfrentando no Brasil, de extremos climáticos no sul, no norte e no nordeste, enfim, em todos os lugares. Imposto seletivo. O imposto seletivo ele passará a ser... Peraí, sobre governança de comitê gestor. Era o pleito de São Paulo que fosse pelos estados mais populosos. O senhor falou de população. A governança dele agora deixa de ser relevante, ele é um mero executor. Ele não terá mais disputas políticas dentro do conselho, dentro do comitê gestor. Ele vai tratar apenas de regimento interno. Não sei se o Estado de São Paulo vai estar preocupado em disputar discussão de regimento interno do comitê gestor. Mas vai ter uma deliberação aqui, né, senador? O comitê vai ter uma deliberação com maioria absoluta, mais... Sim, mas é para o regimento interno. Tá. A matéria que eles vão deliberar, basicamente, são matérias normativas e de regimento interno. É o que sobra de competência para ele. O artigo 19 caiu? Não. Não caiu, continua. Mas eu falo mais na frente dele. Imposto seletivo. O imposto seletivo, ele passará a ser de duas maneiras. Toda a formulação e regulação do imposto seletivo será por lei complementar. Que produtos serão cobrados? Como será cobrado? De que forma será cobrado? Tudo por lei complementar. Isso inclui os produtos da Zona Franca? Não, a Zona Franca sai do imposto seletivo. Havia um ponto que ficou muito estranho no que veio da Câmara, que era a seletividade de cobrança sobre alguns produtos que não se entendia como ele poderia pagar a seletividade, como bicicleta, motocicleta elétrica, computadores, bens de informática, enfim, são os que me ocorrem no momento. Como você classificar esses produtos como produtos que impactam ou o meio ambiente ou a saúde? Então, o Ministério da Fazenda reconheceu de que havia efetivamente uma disfunção, e aí nós criamos, e está mais na frente aqui para a gente entender, nós tiramos o imposto seletivo da Zona Franca e criamos uma CID, que vai manter as vantagens comparativas dos produtos da Zona Franca.
com isso, o imposto seletivo não ocorrerá mais sobre os produtos da Zona Franca, a não ser que algum produto da Zona Franca tenha algum tipo de impacto ao meio ambiente ou algum tipo de impacto à saúde. Aí não é disfunção do imposto seletivo. Agora, quais os impostos? Eles entrarão por lei complementar. Então, indicará sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente nos termos da lei complementar. Terá alíquotas, essa é diferente. As alíquotas serão definidas por lei ordinária. No entanto, leis ordinárias que são daquela classe de leis ordinárias que só entram em vigor quando transformadas em lei de conversão, respeitada o período de anualidade. Ok? Compreenderam? Quem for setorista do pessoal do valor econômico entende bem o que é isso. Talvez outros não entendam. Terá que, não vai ser na edição da medida provisória, vai ter que converter em lei. Ao converter em lei, aprovou, tem que ter o período da anualidade para poder a alíquota valer. Mas isso garante a mobilidade e a dinâmica econômica das alíquotas. Esse é um imposto que tem finalidade extrafiscal. A finalidade extrafiscal desse imposto é fundamental. Eu já falei isso várias vezes. Esse imposto tem uma natureza de financiamento dos estados e dos municípios. 65% desse imposto será para FPE, FPM e os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ok? Ele não incidirá sobre energia elétrica e telecomunicações. Não incidirá. Sobre armas. Não incidirá. Sobre armas. Sobre armas? Hã? É o seguinte. E só uma dúvida sobre energia elétrica. Vale para os poderá. Peraí, meu filho. Poderá incidir sobre armas e munições, exceto quando destinadas à administração pública, forças públicas, Força Nacional, Forças Armadas, etc. Nós tinha um vício de redação, como foi escrito o texto. Não foi a vontade do legislador, mas alguém na Câmara escreveu assim, não sei o que, segurança, vírgula, nacional e não sei o que tal. Deu a entender? Soberania e segurança. Só isso. Soberania e segurança. Segurança e soberania nacional. Então parecia dizer, Danilo me socorre, que a segurança não era segurança nacional. Então nós só fizemos ajustar a redação como deveria ser, que é segurança nacional, tá certo? É soberania nacional. E aí acabou a dúvida, tá? Então, incide sobre armas, exceto quando for destinado à administração pública. Incidirá uma única vez sobre bens e serviços, ou serviços. Não integrará sua própria base de cálculo. Agora vem uma coisa nova. Na extração de
recursos naturais não renováveis, ouçam bem o que eu vou dizer, na extração de recursos naturais não renováveis, haverá incidência de 1% deste tributo monofasicamente. É minério, sobretudo? Petróleo. Minério e petróleo. Incidência de 1% Na extração. Senador, isso vale para os insumos energéticos também? Por exemplo, carvão? Hã? Isso vale para os insumos energéticos também utilizados na produção de energia? Eu acho que sim. Lei complementar vai tratar desse assunto. Mas o valor de 1% vai estar na Constituição, senador? Sim, senhor. Por que esses casos você colocou na PEC? Porque acho que os recursos naturais não renováveis é um patrimônio nacional que nós extraímos e exportamos sem nenhuma oneração, zero de oneração, e agora mais do que nunca está garantido de que é zero de qualquer tipo de oneração. Fica todas as questões ambientais e sociais para trás, e o Brasil precisa de recursos para poder fazer o seu investimento de inovação tecnológica, desigualdades econômicas e sociais, redução das desigualdades regionais, etc. E a única forma de poder fazer as funções extras fiscais é utilizando recursos que venham desses arranjos. Mas aí, nesse caso, a lei complementar poderá aumentar ainda mais Não, essa alíquota? Vai ser sempre de 1%, já que está na Constituição. Pode haver. Eu só quero lhe dizer que se o mandamento constitucional teta em 1%, lei infraconstitucional não pode alterar. Senador, isso é uma arrecadação muito elevada. Por acaso vai ser a fonte de financiamento do Fundo de Desenvolvimento Regional, já que essa arrecadação será do governo federal e há uma preocupação com o fundo? Não. Essa é a fonte de financiamento de FPE, FPM, FNO, FCO. Então vai ser distribuído? Vai ser distribuído. Para as regiões mais pobres desse país, de menor IDH, de menor desenvolvimento, além do Fundo de Desenvolvimento Regional. E o senhor tem ideia, por acaso, do valor da arrecadação hoje, se fosse hoje, em 2023? Não. O senhor não tem ideia? Não. É uma taxação bastante elevada. Você acha? Não sei. Com todos os setores com quem eu falei, acham que é uma taxação bastante equilibrada. Regime específico do artigo 156, parágrafo 6º. Combustíveis e lubrificantes. As alíquotas serão definidas por resolução do Senado Federal. O que isso significa dizer? A partir de agora, as alíquotas serão uniformes no país. Após o período da transição, quando tira a trava, já que o Conselho Federativo foi desmontado, alguém teria que exercer a função federativa para uniformização da alíquota. Já há previsão constitucional no caso de conflito federativo em alíquotas, e essa atribuição foi estabelecida para o Senado arbitrar. Portanto, sobre os critérios da lei complementar, o Senado estabelecerá esta alíquota nacional. Inclusão de operações alcançadas por tratado ou convenção internacional que não estavam previstos no texto que veio da Câmara.
saneamento e concessões de rodovia. Esse foi um dos temas que mais apareceu nas nossas audiências públicas, porque isso causaria um grande contencioso nos 5.570 municípios em função dos contratos de concessão de água e esgoto, que com o impacto do novo IVA teria problema. E outro, as estradas pedagiadas, todas elas teriam impacto de desequilíbrio dos contratos, com notório desequilíbrio econômico-financeiro e com impacto para os usuários dessas estradas. Tem regime específico para saneamento e para concessão. Inclusão da operação que envolve a disposição de estrutura compartilhada de telecomunicações, de serviços de telecomunicações. Isso é para que a gente possa compartilhar as infraestruturas de telecomunicações, estimular que o conectado na Amazônia, para ver se a gente finalmente consegue sair do papel com a conexão em cabo de fibra ótica na Amazônia, para a gente finalmente estarmos conectados na região. Inclusão de serviços de agências de viagem e turismo. Veio da Câmara a questão dos resorts, bares e tal, etc. E a questão do turismo não veio no regime diferenciado, portanto, no regime específico, que eu chamo de diferenciado. Essa é a coisa. Sair. Resorts, é isso? Não, resorts veio da Câmara. O que entra aqui é a parte de turismo, que é a parte de serviços de turismo, agências de turismo, é que entra. A aviação comercial entra aqui? Não. Desculpa, mas aqui é um regime específico que vai ser regulamentado? Regulamentado por... Não, aqui não é redução de alíquota, é regime específico. Nós não estamos tratando aqui de redução de alíquota, estamos falando de regime específico. Ao contrário, nós tiramos da redução de alíquota, deixamos na redução de alíquota exclusivamente transporte coletivo, urbano, semi-urbano e metropolitano, e trouxemos para o regime específico o transporte coletivo de passageiro rodoviário intermunicipal, interestadual, ferroviário, hidroviário e aéreo. Ou seja, tiramos lá daquela redução de 60%, que eles estavam com uma redução de 60%, e trouxemos para um regime específico. E deixamos apenas lá, na redução de 60%, o transporte coletivo urbano de passageiros semi-urbano e metropolitano. Ok? Eu não estou lhe ouvindo. Teve alguma exclusão de regime específico aprovado na Câmara? Essa é uma exclusão de regime com alíquota reduzida, que saiu da alíquota reduzida e veio para um regime específico. Esse aqui é um exemplo clássico importante, porque nós estamos falando de um setor extremamente pesado. Uma coisa que saiu daqui é uma emenda apresentada pelo senador Cajuru, que tirou, desconstitucionalizou 2 meses que nós não conseguimos entender de desoneração do PERSE na Constituição. Essa foi uma outra mudança. Mas então o transporte, porque antes, como veio da Câmara, transporte regional aéreo... Não, o transporte regional aéreo está num regime especial. específico.
alíquota reduzida ficou transporte urbano. Urbano, semi-urbano e metropolitano. Tá? Isso foi feito porque é mais vantajoso para esses setores do regime específico do que a alíquota reduzida, ou qual foi a lógica? A lógica é que é mais justo eles estarem num regime diferenciado do que num regime onde eles estariam com uma alíquota reduzida, tendo um regime de créditos muito grande. Então, determinados setores poderiam ter mais crédito do que imposto a pagar. As áreas comerciais que não estavam incluídas Agora entram no específico e com uma calibragem, porque eles vão ter uma cobrança de imposto, tá certo? Que vai ser definido em lei complementar, e eles terão regime de créditos e débitos. Pagarão, portanto, imposto, mas isso vai ser calibrado em lei específica. Tá? Eu queria só voltar na questão do imposto seletivo. Você falou da questão do 1% sobre a extração de petróleo, mas eu queria entender, vai também ter o imposto seletivo no combustível já refinado? Então, um combustível fóssil vai ter 2 vezes a incidência do imposto seletivo? O imposto seletivo não é que esteja dito, ele não está excluído, mas lei complementar é que vai definir. Pode ser que na lei complementar tem uma dupla incidência. Diga que a incidência é zero. Como hoje tem, por exemplo, a previsão da CID, mas a CID tem incidência zero na gasolina. Tá, só deixa a permissão. Só tem a permissão, mas não, até porque é muito estranho um combustível fóssil que emite gás carbono, tá certo? Que carboniza, você tirar ele da possibilidade do imposto seletivo. Quer dizer, é uma incoerência você tirar. Agora, se na lei complementar por um determinado período, ou por uma determinada circunstância, etc., por isso a inteligência da lei infraconstitucional é que temporalmente eles podem fazer alguma regra excepcional. Vou dar um outro exemplo que agora não é de combustível, é de mineração. Terras raras. Terras raras é um minério estratégico. De repente, esse minério não deve pagar 1% de extração. Outro minério, lítio. De repente, lítio é um minério estratégico. De repente, não deve pagar 1%. Mas o que é que vai definir se vai ficar de fora? Lei complementar. Lei complementar pode tirar? Pode tirar. Pode tirar. Aí vamos dizer, pedra em bloco. É um minério que tem impacto num arranjo produtivo de alto impacto em mão de obra, impacto no custo da construção civil. Tira a pedra em bloco. Mas tem um determinado minério que a gente só exporta, gera baixo emprego, tá certo? E nós não temos ganhos outros. Por que não cobrar 1% para que nós possamos ter esse recurso para fazermos investimentos estratégicos para o país? Então, 1% também não vai ser obrigatório. E a lei complementar pode definir... Aí faz o regramento. O que a PEC faz é dar o comando e dar a possibilidade. Quem vai definir as excepcionalidades, quem cobra ou quem não cobra, é a lei complementar. Mas 1% não vai ser obrigatório, então, na PEC. Vai ter a sua abertura de possibilidade também, do 1% sobre a extração. Sim, ele estabelece. Agora, a lei complementar, ela pode tirar ela pode gerar as excepcionalidades. Agora, senador, esse 1% vai incidir sobre toda a cadeia de extração? Porque existe a pesquisa e desenvolvimento, né? Antes de achar o petróleo, tem que ir lá pesquisar. Só a extração, não é toda a cadeia de extração. Só a extração. Ponto. Tá?
Eu estava onde? Regimes específicos. Acabou o regime específico. Parcelas do IBS pertencentes a municípios. Então, eu já fiz isso, já falei sobre isso. Tu vai pro item 5, eu acho. Eu acho que eu vou para o item 5, não. O item 5 já falei, 80% da população, 10% coisa, aí falei do meio ambiente, da estiagem, 5% para municípios do estado. Aí CID, quando a gente abre a possibilidade... O período de transição ficou em 50 anos? Sim. Destinação para transporte público de passageiros, que é aquela possibilidade que eu falei de criar um funding para a alíquota zero do transporte. 7. Zona Franca, eu já falei para vocês, aqui só está o fundamento para vocês entenderem a questão da CID e tal, etc. Então vocês vão ver. Cesta básica, aqui eu acho que tem uma inovação que vocês precisam ouvir de mim. Ontem, até muito tarde da noite, eu fiquei reunido com a Frente Parlamentar da Agricultura. O que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma cesta básica nacional de caráter regional e nutricional. Essa cesta, ela vai ter limitação de itens, ela vai ter restrições de quantidade de itens. Porque o que eu percebi nesses 100 e tantos dias é que aquela ideia da cesta com alíquota zero, todo mundo quer colocar agora produto na alíquota zero. E aí a cesta que corretamente é a cesta para o enfrentamento da fome, estava tentando se transformar numa cesta de 300 itens, etc., que é o mesmo erro que nós já estamos vivendo hoje, ok? Então, o que nós conversamos? Olha, vamos ter a cesta nacional de enfrentamento à fome, de combate à fome, de caráter nacional e com características de regionalização, porque tem produtos que na região norte são importantes e nutricionalmente melhor de estarem na cesta, e tem produtos que são nutricionalmente importantes e até mais baratos para estar na cesta lá no sul ou no nordeste, etc. Mas essa cesta, ela tem que ser restritiva. Ela não pode estar lá com caviar, salmão, etc. e tal. E vamos definir isso em lei complementar. E essa tem alíquota zero. Ok? Ok. Tem limitação de produtos, tem 20 produtos, 30 produtos. Isso, mas nós vamos definir isso na lei complementar. Na Constituição vai ter não. Nós não vamos botar o número, a quantidade aqui na lei complementar. Mas nós já estamos dando um indicativo aqui. Acha aqui o artigo, por favor. Ou no meu mapinha, se você trouxe o meu mapinha. Nós já estamos dando um indicativo de que ela será restritiva. Ela vai ter lá açúcar, sal, café, óleo, arroz, feijão, vai ter lá uma proteína animal, mas tá aqui, ficou assim o artigo. Eu vou ler literalmente o artigo porque eu acho que isso interessa demais a todo cidadão brasileiro. Fica criada a Cesta Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantirá a alimentação saudável e nutricional adequada, em observância ao direito social à alimentação previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Lei complementar definirá os produtos destinados à alimentação humana
que comporão a Cesta Nacional de Alimentos, sobre os quais as alíquotas dos tributos previstos no artigo 156 e 195 da Constituição serão reduzidos a zero, ou seja, alíquota zero do CBS e do IBS. Parágrafo 2º. Adicionalmente ao parágrafo 1º, fica criada a cesta básica estendida a outros alimentos em relação aos quais será aplicado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º do inciso 7º do parágrafo 5º do 156 e no 18 do 195 da Constituição Federal. O que significa isso? Aplicar aquela redução dos 60%, portanto, ele terá 40% de imposto, tá? Com cashback. Então, essa lista com produtos com uma alíquota reduzida é um desconto de 60% com cashback? Com cashback. Então, aqui o cara pode ter proteína bovina, que em geral, ele pode ter proteína suína em geral, ele pode ter, enfim, ele pode ter 150 produtos, só que ele tem imposto de 10%. Só que o de baixa renda, esses 10%, ele pode mitigar porque ele terá cashback. Cashback vai ser de 10%, então. E isso também será definido por lei complementar? Por lei complementar. Por lei complementar. Então, o que acontece? Você tira aquela coisa que é o seguinte: você vai ter uma cesta básica de 3.000 itens, porque todo mundo quer ter alíquota zero. Você vai ter a cesta básica com 30, 40, 50 itens para o combate à fome e para atender a demanda social, e essa tem alíquota zero, tá certo? E você vai ter uma cesta básica estendida, tá certo? Com uma alíquota de 10% com cashback. Mas esse 10% é um exemplo. É um exemplo, que é 40% de... Não, porque lembra que no agro você tem alíquota zero e tem os 40% para os demais produtos, não tem? Então, esses demais produtos de 40% entram na lista da cesta básica estendida com uma ferramenta adicional. Qual é? O cashback. Mas qual que é a porcentagem da cesta básica? 40%. Isso vai ter um cashback para quem compra. Para quem compra. Tá? Que é também o que nós estamos introduzindo, que vocês vão ver daqui a pouco, na energia elétrica. Para não desequilibrar a receita dos estados, os consumidores de baixa renda do setor elétrico terão direito, tá certo, a cashback na conta de energia elétrica. Relator, higiene vai entrar? Vai com a seguinte redação. Mas deixa eu ver se eu já cheguei lá. Eu estava onde? Cesta básica. O seguro receita sai de 3% para 5%. Redução de alíquota. Eu já expliquei a questão do transporte. A maior reivindicação do setor produtivo, que nós estamos consertando. Fica alterada a redação. Bens e serviços relacionados... isso eu já expliquei. Fica alterada a redação para inclusão de produção artística, jornalística, também já expliquei. Alterada a redação de alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Isso vai entrar na cesta básica? Não, isso não é cesta básica.
Isso é a alíquota reduzida. O que acontece? Aqui haviam deixado de fora água sanitária e sabão em pedra, que as mulheres sabem o quanto é importante no cotidiano da família brasileira o uso da água sanitária, inclusive para a higienização dos alimentos, né? Então o senhor tirou o pessoal do higienismo? Não, o pessoal continua, só que eu adicionei o seguinte: majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, para na lei complementar esse comando da baixa renda fazer um freio de regulação para não deixar determinados produtos entrarem. E esses produtos seriam definidos por lei complementar também? Também. Redução de alíquota de 30% intermediária, que é o que resolve as profissões regulamentadas. FDR. O FDR sofrerá um aumento de 20 bilhões de reais. Sairá de 40 bilhões para 60 bilhões de reais. Ele crescerá à razão de 2 bilhões de reais a partir de 2034 até 2044, sendo corrigido pelo indicador do IPCA. Portanto, para vocês terem uma ideia, um estado como Minas Gerais receberia, pelos números anteriores de 40 bilhões, Minas Gerais receberia 2 bilhões e 700 milhões de reais por ano. Com os 60 bilhões, ele passará a receber 4 bilhões de reais. Isso faz uma grande diferença no desenvolvimento regional do Brasil. O que vocês estão fazendo a partir de 2033, que é o que estava na Câmara, ele continuará subindo até chegar em 60 bi anuais lá em 2044, é isso? Porque você sabe que esse fundo ele é anual, né? Ele vai, ele chega aos 40 bi por ano. Quando ele chega em 40 bi por ano, ele passa a ser 42 bi por ano, 44 bi por ano, 46 bi por ano, até chegar a 60 bi por ano, corrigidos pelo IPCA. Em 2044. Porque vai chegar a 40 bi quando? Em 33. Em 33 ele é 40 bi. Em 34 em diante ele cresce 2 bi por ano, a razão de 2 bi por ano corrigido pelo IPCA, tá certo? Aí se vocês fizerem uma conta, ó, se você, isso a valor de hoje, a valor presente, né? Se você fizer uma projeção que o IPCA nos próximos 10 anos vai corrigir a 4% ao ano, no centro da meta, que corrija no centro da meta, você vai ter uma correção de 40% do valor. Então, o que nós estamos fazendo, a gente já fez esses ensaios, enfim, mas eu acho que ainda está num processo de maturação isso, porque o grande eixo de mudança na reforma tributária é origem, destino e a mudança do incentivo fiscal para o incentivo orçamentário, que será através disso aqui. Eu estou usando o exemplo de Minas. O exemplo de Minas, porque o Minas é mais ou menos o estado médio do Brasil, né? Ele está ali mais ou menos entre o meio do que é norte, nordeste, sudeste, sul, tal. Minas sairá de um número como 2,7 bi para 4 bi por ano de capacidade de atração de investimento. Ano. Corrigido pelo IPCA. Então, se você pegar esse número e fizer uma projeção do que isso significa, muito provavelmente nós estamos falando que em 2044 esse número será algo como 7 bilhões de reais. Como é que vai ser, senador? O senhor falou que essa... Bem, proposta de divisão, 70% pelo critério do FPE e 30% pela razão direta da população.
70% pelo critério do FPE, do Fundo de Participação dos Estados, e 30% pela razão direta da população. Senador, eu gostaria de saber qual será a fonte de financiamento desses recursos da União, já que embora fora do... É do orçamento da União. Sim. Eu posso continuar, posso fazer o restante da pergunta? Por favor. Embora fique fora do limite de teto, como está previsto no artigo 15, ele impacta o desempenho, o resultado primário das contas públicas. Eu queria saber como é que o governo vai financiar. Vai financiar com os recursos do orçamento geral. Nós estamos imaginando que o sistema arrecadatório do governo federal, por isso o processo é longo, por isso nós estamos falando de que esse fundo ele será formado ao longo não de um dia ou um mês ou um ano, ele será formado ao longo dos anos e pela perspectiva do crescimento do PIB, pela perspectiva do crescimento de arrecadação em relação ao PIB, todas as premissas que estão estabelecidas no próprio estudo publicado pelo Ministério da Fazenda. Porque não é fazer uma aposta muito alta no crescimento. Pelo que foi. A econômica brasileira já mostrou que muitas vezes essa aposta no crescimento, às vezes não funciona. Por isso eu tive a preocupação de pedir que o Tribunal de Contas da União convalidasse o estudo do Ministério da Fazenda. E o Tribunal de Contas da União convalidou o estudo do Ministério da Fazenda, dizendo que o estudo do Ministério da Fazenda estava coerente com o que ele foi apresentado. Senador, o senhor falou ao longo dessa semana que colocaria no seu relatório de preferência o consenso em relação ao FDR, mas se não houvesse consenso com os estados, iria entrar a proposta da Fazenda e vocês negociariam nesse período entre a apresentação e a votação. Esses 60 bilhões são resultado da proposta da Fazenda e já tiveram aval dos estados? São resultado da proposta da Fazenda e eu não sei, agora vai dar início à discussão na CCJ e vamos ver o que os estados vão, através dos senadores, etc., apresentar a respeito do tema. Nós estamos falando de um fundo que alcançará esses 60 bilhões em 2044, portanto daqui a 21 anos, né? Daqui a 2 décadas, né? Então não é um fundo que será instituído com 60 bilhões amanhã. E ele começará a ser capitalizado a partir do momento que se encerra a capitalização do Fundo de Compensação dos Incentivos Fiscais. Portanto, tem toda uma cronologia e toda uma lógica estabelecida na conformação financeira e fiscal desses fundos que foram apresentados. Bem, a seguir vem a questão dos prazos dos créditos que teriam que ser convalidados pelos estados e que seriam restituídos às empresas em 240 meses a partir da aprovação da PEC, da promulgação da PEC. Finalmente, os 2 últimos pontos. Pode ser. Eu te confesso que eu estou cansado
começa em 44, ou começa em 34, então 2, 4, 6, 8, 10. São 20 bi, né? 10. É 43. É 43. É 43. Não é 44, não, é 43. Você tem razão. Bem, manutenção dos fundos estaduais. O artigo 19. O artigo 19 passa a ser o artigo 136. Ficam mantidos os fundos estaduais financiados até 2031, até 31 de dezembro de 2032. Ficam mantidos os fundos estaduais financiados por contribuições estabelecidas como condição à aplicação de diferimento, regime especial ou outro tratamento diferenciado relacionado com o imposto de que trata o artigo 155, 2, inciso 2 do ICMS da Constituição Federal, em funcionamento em 30 de abril de 2023, observadas as regras e os limites fixados na legislação estadual nessa data. Ou seja, ele passa a ter limite, ele passa a ter prazo e ele passa a ter limite, prazo e teto, né? Porque ele não pode aumentar mais a sua base de cálculo, tá? E ele tem prazo para terminar em 2032. E a partir daí ele entra no fundo de compensação, como todos os estados entram na regra geral. E, por fim, o setor automotivo do regime Norte-Nordeste, aliás, do regime Nordeste-Centro-Oeste, que ficam prorrogados até 2032, exclusivamente para as pessoas jurídicas já habilitadas, e esses benefícios serão exclusivamente para projetos de inovação tecnológica e transição energética e de descarbonização, com um prazo até 2032, sendo que eles passam a ter um phase-out a partir do ano de 2029, é? 29, né, Danilo? Eles passam a ter um phase-out a partir de 29, 30, 31 e 32. A estimativa vai depender de cada projeto, porque depende. O que eu sei é que a estimativa de investimento que o setor apresentou é uma estimativa de investimento de quase 12 ou 14 bi, somado às diversas indústrias. Agora, quanto eles vão faturar nesses anos e quanto isso vai representar de incentivo, eu não sei dizer. Senador, só recapitulando, então os benefícios é para Norte e Nordeste e setor automotivo? Não, na realidade é o regime automotivo do Nordeste e Centro-Oeste. E vale para daí projetos transição energética, transição energética e inovação tecnológica, né? Na realidade, traduzindo em miúdos, é carros elétricos, híbridos e de descarbonização. São os carros flex híbridos, são os carros elétricos, são esses carros da nova fronteira tecnológica. Senador,
A parte dos recursos naturais ficou me parecendo pelo texto que eu vi, que o senhor, na verdade, está criando um teto para o imposto seletivo, não estabelecendo um imposto de 1%, porque o texto fala, na extração, o imposto será cobrado independente da destinação, caso que a alíquota máxima corresponderá a 1%. Então, na verdade, o senhor está limitando a cobrança, não criando Isso. Perfeito. Muito bem posto. Mas, na verdade, isso está criando uma possibilidade de um imposto na origem, né? Quando a gente fala de extração, já que a reforma vai ser que todas as cobranças vão ser no destino. A gente está falando de uma possibilidade exclusiva, nesse caso, de uma cobrança na origem. Então, é um novo imposto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Um produto que é não renovável, que é findo, um recurso natural que é findo. Eu não vou falar nem dos que você está pensando, vou falar de ouro. O que a gente extrai hoje ilegalmente e que está produzindo todos esses impactos que a gente está vendo acontecer? O prejuízo que ele causa do ponto de vista humanitário, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, é igual ou é maior a uma tributação de 1% na extração? Não, sim, eu não estou tirando mérito, nem colocando mérito, eu só estou tirando uma dúvida porque o colega falou que não seria um novo imposto, mas na verdade será a possibilidade de um novo imposto, né? Só confirmando. Não é um novo imposto. Veja bem, o imposto é que você está... O imposto seletivo é o imposto que está sendo criado. Sim. O que nós estamos fazendo é, usando o imposto seletivo... Vocês desculpem, porque ela está na minha costa, eu estou tendo que virar aqui para eu poder olhar para ela. Veja, a finalidade do imposto seletivo é exatamente olhar para questões da saúde e do meio ambiente. Ora, se a finalidade do imposto seletivo é exatamente olhar para essas questões, o que fica da extração de determinados minérios é um grande impacto ambiental. E aí o que acontece? Em vez do Brasil ter uma política que possa compensar isso, a gente simplesmente proíbe. E aí quando a gente simplesmente proíbe, a gente cria uma atividade marginal que extrai esse minério e cria o que aconteceu em Surucucu. Então, eu não sei se isso vai ser aprovado, porque isso é uma ideia que eu tenho, que eu apresentei. Eu não sei se isso passa no Senado, não sei se isso passa na Câmara, mas acho que isso é um mecanismo. Essa reforma, entre uma das metas que ela se propõe, é exatamente a meta da questão da sustentabilidade e do meio ambiente. Então, eu acho que uma das formas de você poder dar a essa reforma uma questão de sustentabilidade de meio ambiente é ter instrumentos que você possa trabalhar com isso. E eu acho que essa foi uma das formas mais tímidas da gente fazer. Se você olhar para os exemplos que o Brasil gosta de usar, seja da OCDE, seja da Noruega, etc., eles são muito mais radicais com relação a isso. Nós estamos colocando ali uma coisa pequena para a gente ver como é que a sociedade interpreta, como é que a sociedade avalia e como é que a sociedade vê um imposto nesse nível. Imagino que ele não vai
Veja, são dois princípios distintos. Tá? Pode até ser, mas são dois princípios distintos. A extração do óleo, eu estou falando do óleo, tá? O petróleo não é só óleo, é óleo, gás, é isso e aquilo, mas eu estou falando do óleo. Desse 1% do óleo, é em função do impacto ambiental da extração do óleo. Quando você vai, refina, etc., e você vai queimar o combustível, você está fazendo a emissão de gases de efeito estufa, emissão de gás carbono. Essa é uma outra etapa. Pode ser que o legislador entenda o seguinte: pô, bacana, eu já cobrei aqui esse 1%, agora eu quero desonerar aqui. Pode ser até que seja uma coisa compensatória, mas não necessariamente. Tá? Está mais de uma hora aqui com vocês, ainda tem que atender a imprensa nacional. Parece que mais duas perguntas. O ponto específico que eu não entendi. Que é o regime das profissões regulamentadas. Elas vão pagar 30% da alíquota padrão. É isso? Senador? Não. É o desconto induzido em... Não faça isso comigo, não. Eles vão pagar 70%. O desconto é de 30%. Senador, eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor a trava, porque, por exemplo, se cada ente, município, Estado e União, podem fixar suas alíquotas, como está previsto no texto da PEC, como é que vai funcionar esse teto? Por exemplo, se a União fizer um teto mais alto do que o outro, eu queria entender a operação desse teto. Aí você vai ler o relatório. Quando você lê o relatório, eu vou ter 15 dias de debate sobre a PEC, e aí eu te atendo com o maior prazer para a gente conversar sobre a trava. Você lê... Não, eu acho que hoje à tarde você vai ter dificuldade de falar comigo, mas você leia as... Essa explicação vai estar no 150 e tantas páginas que eu levei horas e horas e horas e horas e horas trabalhando, e depois que você lê, que você detalhar e compreender o que está escrito, aí você vem conversar comigo, que eu debato com você com tranquilidade a trava de Senador, o senhor falou que ia ter um cashback na conta de luz, mas faltou explicar. Vai ter, tá, me dá em um artigo que está o cashback da conta de luz. Como eu prometi para vocês, nós vamos ficar com o relatório 2 semanas de vista coletiva na CCJ. Sim? Tudo depende do Davi Alcolumbre. A minha parte, que eu prometi, eu fiz, e estou à disposição para ler. Parágrafo 3º do artigo 9º. A devolução do que trata o parágrafo 5º, inciso 7º, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Ou seja, nós estamos estabelecendo um comando de que o cashback será obrigatório na cobrança do fornecimento de energia elétrica ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar, e aí vai depender da lei complementar, determinar que seja calculada e concedida já no momento da cobrança, ou seja, na própria conta de luz já venha o cashback já destacado. Mas a definição do mais pobre, então, vai ser... Na minha opinião, é simples, está no CAD único. Vai ser Está baseado simples. nisso. Sim.
Mas o critério vai ser a CadÚnico, então, em relação a... Na minha opinião, sim. O que está única... Só não definimos aí porque está tendo uma suspeita que eu não posso falar publicamente. E aí talvez a gente tenha que usar o cadastro da Bolsa Família em vez do CadÚnico. Isso vai estar na lei complementar. Também vai estar na lei complementar, porque o governo está esclarecendo algumas dúvidas e aí a gente não quis trazer essa dúvida para dentro do... Ok? Pode fazer uma avaliação, então, de como você acha que foi esse texto final e as expectativas, porque tem essa aplicação do CJ, plenária, depois volta para a Câmara. Eu acho que ficou... Acho que nós conseguimos fazer um trabalho muito bom aqui no Senado e eu tenho certeza que ainda vai ser muito melhorado nessas 2 semanas que antecedem a votação da CCJ e do plenário. Os senadores ainda vão melhorar muito esse texto, mas eu fiz o melhor que pude. Você já apresentou, pretende apresentar para o presidente Arthur Lira? Eu tive uma conversa com o Aguinaldo ontem, onde eu conversei, obviamente, as linhas gerais, como eu conversei aqui com vocês, e a partir de agora que o texto está entregue, etc., eu vou ter outras conversas com o Aguinaldo e com o próprio Arthur Lira. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Oi? Eu nunca terminado a apresentação, não aconteceu nada.